Com o objetivo de modernizar as licitações, muitas mudanças ocorreram nas regulamentações desse processo nos últimos anos. Algumas delas têm relação com a participação de microempreendedores individuais, os conhecidos como MEI, das microempresas, conhecidas como ME, e as empresas de pequeno porte, as EPPs, nos processos que envolvem licitação. Meu nome é Alisson e nesse vídeo vamos falar para vocês sobre MEI, ME e EPP, a diferença entre elas nos processos licitatórios. E para começarmos, o que são as MEIs, MEs e EPPs? A diferença entre microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno porte é estabelecida a partir do faturamento anual da receita bruta de cada uma dessas configurações. A figura do microempreendedor individual, regulamentada pela Lei Complementar número 128 de 2028, diz respeito a um profissional autônomo que deve ter no máximo um funcionário e possuir faturamento anual de até R$ 81 mil por ano, enquanto empresas de pequeno porte devem faturar também anualmente entre R$ 360 mil e R$ 3,6 milhões. E bom, quais são as diferenças delas nos cenários de licitações? Para aqueles que se enquadram em um dos três regimes que nós citamos aqui, algumas dúvidas são comuns, como por exemplo, como uma empresa de pequeno porte pode ter chances para concorrer com uma grande empresa? Ou mesmo, quais são as chances de vencer uma licitação em um cenário de concorrência entre uma microempresa e uma empresa de pequeno porte? Essas questões estão relacionadas com um dos fundamentos da licitação, que é o princípio da isonomia. Esse princípio diz respeito à garantia de igualdade perante a lei, de modo que a administração pública deve garantir a igualdade de concorrência para todos os participantes aptos a um edital de licitação. Com base nesse princípio, a Lei Complementar 126 de 2006 foi criada justamente para garantir a igualdade entre todos os concorrentes, modernizando os processos licitatórios e beneficiando e ampliando as possibilidades para as MEIs, MEs e EPPs. E agora, nós vamos ver como isso realmente acontece na prática. E falamos agora da concorrência por categoria de empresa. Um primeiro efeito da Lei Complementar 126 é o tratamento diferenciado. Um aspecto importante desse tratamento diferenciado é que as MEIs, as MEs e as EPPs podem concorrer às licitações com irregularidades fiscais, o que não ocorre em outras modalidades. A situação pode ser regularizada em até 5 dias após vencer a licitação. Mas o principal ponto dessa diferenciação é que as empresas concorrem com as suas semelhantes para que haja igualdade nas concorrências de competição, que são elaboradas pela classificação das empresas de acordo com o seu faturamento. A principal regra para realizar essa classificação é que o contrato de licitação apresente um valor máximo de R$ 80 mil. Isso significa que os MEIs, as MEs ou as EPPs não precisam se preocupar se vão concorrer ou não com as grandes empresas. No entanto, até esse valor de R$ 80 mil, essas três formas de empreendimento podem concorrer entre si. Como vimos, o faturamento entre elas é bem diferente, de modo que uma empresa de pequeno porte, a EPP, ela pode ter mais condições de produzir um produto e assim oferecer preços mais baixos do que um microempreendedor, por exemplo, ou até mesmo uma microempresa. Bom, e falamos agora da garantia de isonomia entre MEIs, ME e EPPs. Embora não precisem concorrer com as grandes empresas, fica a questão quando o edital possibilita a participação tanto de um MEI quanto de uma ME ou EPP. A concorrência continua sendo justa. Uma microempresa possui condições iguais de concorrer com uma empresa de pequeno porte? E a resposta para isso é sim. A concorrência continua sendo justa. Isso porque, nesse cenário, além dos benefícios que contemplam tanto as MEIs, quanto as MEs, quanto as EPPs,
A lei também prevê algumas estratégias para garantir a isonomia em concorrências que abarcam essas três modalidades. E a primeira delas é a estratégia de empate fictício. A Lei Complementar 126 também prevê medidas para lidar com essas situações e garantir o princípio da isonomia. Uma estratégia de tornar essa competição entre MEIs, MEs e EPPs justas é o chamado empate fictício. O empate fictício é uma estratégia pensada justamente para esses casos de concorrência aparentemente desleal entre os dois regimes diferentes. Bom, vamos considerar uma disputa então entre uma MEI e uma ME. O empate fictício significa que, quando o valor apresentado no contrato de licitação pelo MEI for entre 5 a 10% mais caro do que o apresentado pela ME, a qual, em tese, poderia ter mais condições de oferecer bens ou serviços mais baratos, o MEI será notificado. A partir dessa notificação, o microempreendedor individual pode rever os valores que foram apresentados inicialmente no contrato e, assim, continuar na disputa. Desse modo, o empate fictício funciona como uma oportunidade para o lado em desvantagem avaliar suas condições e possibilidades de baixar o preço e voltar para a competição. Outro ponto são as estratégias de cotas. Para os editais de licitação de bens ou serviços que ultrapassem o valor de R$80 mil, há uma cota de 25% estabelecida nessa mesma lei, que é destinada especificamente às MEIs, MEs e EPPs. Isso significa, por exemplo, que se determinado órgão público procura adquirir um determinado bem, essas micro e pequenas empresas podem oferecer até 25% dessa cota total, contando que o valor cobrado não ultrapasse o teto de R$80 mil. Os outros 75% são disputados em um novo processo de licitação por empresas de outra categoria. Além disso, a possibilidade que as empresas de médio porte que vencem a licitação realizar subcontratações de empresas menores, de modo que uma microempresa passe a compor o fornecimento ao governo, desde que o bem ou serviço dessa não ultrapasse 30% da totalidade do contrato. Outro ponto bacana é a estratégia de contratação local. A lei também busca estimular a economia local, dando prioridade às micro e pequenos empreendedores locais. Isso ocorre através dos contratos selados com até 10% a mais do valor em relação às empresas de outras regiões. Bom, e logicamente que você sempre pode contar com o Compras BR. Participar de licitações pode ser bastante benéfico para MEIs, MEs e EPPs, além de não concorrer com as grandes empresas. As estratégias demonstram que é possível participar e vencer as licitações. E se você quiser saber mais dos benefícios de vender para o governo, conte com a gente para fazer as consultorias e garantir o seu sucesso nas licitações. Espero que você tenha entendido essa diferença entre MEIs, MEs e EPPs e que isso te encoraje a participar de licitações. Caso tenha ficado qualquer tipo de dúvida, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like nesse vídeo, que a nossa equipe está pronta para te atender e sanar qualquer tipo de dificuldade. Conto com você no próximo vídeo. Até a próxima!